Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer o método socrático, o questionamento socrático, como que ele é feito em 4 passos. Então, se você quer saber tanto o que é cada etapa das 4 do questionamento socrático e o que perguntar, que tem muito disso também, né? Tipo, beleza, eu entendi como é que funciona, mas eu queria exemplos de o que perguntar, como perguntar. Nessa aula nós veremos tudo isso, beleza? Então vem comigo que a aula tá muito legal. Bora lá então conhecer um pouquinho deste capítulo 4, que se chama Uma Base para o Questionamento Socrático. Bom, dos 16 capítulos, chegamos ao capítulo 4, estamos aqui e bora lá direto ao ponto. Ele vai começar introduzindo esse capítulo, dizendo uma diferença entre a filosofia, a terapia e também, no caso específico da terapia cognitiva comportamental. Bora entender um pouco mais sobre essas diferenças que a gente tem sobre método socrático, questionamento socrático, beleza? Bom, para começar, quando a gente pensa, né, nessa questão do método socrático, vem muito da filosofia, né, de Sócrates. E qual que era a ideia da filosofia de Sócrates? Ele tinha um foco um pouco diferente, que era se concentrar nas questões que se envolvem em ética e também na moralidade, tudo bem? Então, na filosofia, vai ter esse foco maior. Porém, quando a gente chega na terapia, tem uma diferença. A diferença é muito simples, né? Que o método socrático, que ele vai enfocar, ele vai ajudar os clientes a encontrarem as suas próprias verdades, constituída por suas experiências, suas evidências e também os seus valores, tudo bem? Então essa é a diferença da filosofia para a terapia. Agora eu vou somar mais um fator, que é o diálogo socrático beckiano, tá? No contexto da terapia cognitiva comportamental. Qual que é o diferencial também? É que se utiliza do princípio da descoberta guiada e do empirismo colaborativo. Algo que a gente comentou nas aulas passadas, que foi uma introdução à TCC. Se eu não me engano, no capítulo 3 e no capítulo 2 a gente fala um pouco sobre isso. E também tem um ponto muito importante, né, que é uma característica muito presente da terapia cognitiva comportamental, que é esse trabalho em equipe, essa parceria, em que o terapeuta ele não vai ter um processo passivo ali, né? Ele vai ter um processo ativo. Inclusive, ele precisa incorporar os princípios de abertura e disposição para aquilo que está por vir na terapia. Tudo bem? Então, o grande diferencial ali do diálogo socrático-beckiano é essa questão da descoberta guiada, do empirismo colaborativo, que vai além só de encontrar as próprias verdades e tudo mais. Então, isso alinha muito com os princípios da TCC. Beleza? Ele vai destacar também, o autor Scott Waltman, um dos maiores problemas que os terapeutas têm, sobretudo os terapeutas iniciantes. Que é, olha só que interessante essa frase, ele diz assim, que as estratégias socráticas são uma das habilidades mais difíceis de aprender a executar com competência. Então a gente vê ali, né, é para ajudar o cliente a descobrir suas próprias verdades, a dizer com as suas próprias palavras, a chegar às suas próprias conclusões, mas isso é difícil de se executar com competência. É muito comum várias queixas em relação a isso. Também vai dizer que aprender a fazer a descoberta guiada é uma queixa frequente, porque em vez de fazer a descoberta guiada, muitas vezes o terapeuta ele faz uma descoberta fornecida, ou seja, ele fica dando as respostas, ele fica ali induzindo, e isso se torna um problema, porque deixa de ser uma descoberta guiada, né? Além disso, tem a dificuldade em saber quais perguntas fazer e como não cair na armadilha de tentar convencer o cliente ou tentar fazer ele chegar a uma conclusão específica. Isso é muito natural nosso, de querer ele argumentar, querer ele persuadir para um certo tipo de linha de pensamento. Então esses são os maiores problemas que enfrentamos, tudo bem? E bora conhecer agora, vamos dar um passinho atrás, porque o modelo do diálogo socrático não é algo novo, né? Muitos autores já vêm falando dele, e a gente tem o Padesky, que em 1993 já falou sobre isso. Tudo bem? Então vamos começar pelo nosso tópico 1. Basicamente o Padesky vai dividir em 4 pontos, né? Que são as perguntas informativas, a escuta ativa, o resumo e perguntas sintéticas ou analíticas. Então ele tinha esse modelo inicial. É interessante que a gente vai ver que houve algumas mudanças na forma que foi organizado. Tudo bem? E quais eram as características que são bem interessantes a gente entender quais eram essas características. Primeiro,
é entender que esse processo não é de eviscerar. Eu achei tão bonita essa palavra, resolvi até colocar ela, né? Que seria tipo tirar as tripas. A pessoa acha que vai pegar o argumento do indivíduo e vai tentar tirar tudo dele, né? Então vai realmente eviscerar. E não é isso, né? O paciente vai falar alguma coisa, sei lá, eu acho que eu não tenho amigos. E aí você vai lá aprofundar. Não é essa questão principal, né? É muito interessante, né, que esse do Padesc, ele vai evidenciar a importância de aprender com o cliente. Então não é um processo de aprendizado só do cliente, também o terapeuta nesse processo inserido, é um trabalho em equipe juntos. E assim, formando uma nova perspectiva num contexto de sua linha colaborativa de investigação. É um ponto muito importante isso. A investigação, ela é colaborativa, vocês vão estar junto nesse processo para procurar entender. Também o Scott Altman vai colocar também esse modelo, que é o modelo do questionamento socrático, que ele começa, né, e depois ele vai aprofundar um pouquinho mais e entender isso, mas acompanha aqui comigo. Então você tem um novo pensamento equilibrado e crível, ok? Beleza. Depois você tem o resumo e a síntese, e ali você vai para duas opções, né? Você tem a evidência que apoia a suposição inicial e a evidência que não apoia a crença. E aí você tem a evidência real, a evidência percebida, a evidência conhecida e a evidência desconhecida. E ele vai descrever, né, se você quiser ali dar uma lidinha, mas basicamente ele vai falar são as quatro diferentes evidências que existem. Tudo bem? Certinho? E bora agora entender a base revisada do questionamento socrático. Existe uma nova base, existe uma nova forma de fazer o questionamento socrático que foi revisada e bora entender como que ela é. Bora lá então entender. Bom, agora eu vou falar para vocês os 4 passos do questionamento socrático e depois a gente vai focar exatamente em cada passo, né? Agora eu vou dar uma visão geral, tudo bem? Depois vai ter exemplos do que você tem que perguntar, como você tem que perguntar, tudo bem? Bora lá que tá muito legal, tá muito bacana. E acho que é interessante também você ir pensando nos seus casos, enfim, em situações da sua vida que você possa aplicar isso, que é muito interessante, né? Que você já pensa em exemplos ali do seu cotidiano para fazer mais sentido. Então, beleza. Então, imagine que você tem uma situação, você está atendendo um paciente, você tem um problema. Bom, primeiro, você vai... O que você vai fazer primeiro? É focar as principais cognições a serem atingidas. Você precisa ter um foco, você precisa ali falar assim, ok... Dentre várias coisas que acontecem, vários pensamentos, seja eles distorcidos ou não, tem várias questões, tem certas coisas que eu preciso focar, certo? Então, o que você vai focar? Você vai focar nos conteúdos chaves. Inclusive, tem um capítulo só sobre conteúdo chave, tudo bem? É o próximo. E também, você vai destrinchar a situação e criar uma definição compartilhada. Lembrando, é tudo compartilhado, é tudo assim, olha, faz sentido para você a gente focar mais nesse ponto, a gente restringir um pouco mais a nossa sessão para falar sobre isso, beleza? Então vai ter esse ponto, você vai focar nas principais cognições serem atingidas. Também tem um nomezinho, né, que são as cognições mais quentes, né? E o que vem na sua cabeça com cognições mais quentes? São aquelas ali que afetam mais, aquelas mais emocionalmente carregadas. Então assim, é interessante você conseguir discernir, né, ali por meio dessa conceitualização, o que é importante a gente começar, tudo bem? Bem, depois desse ponto número 1, a gente vai pro ponto número 2 e chegou a hora de falar de fenomenologia. Quem disse que a TCC não tem feno? Tem. Então bora lá. Bom, no segundo ponto, o terapeuta vai desenvolver uma compreensão fenomenológica do pensamento. É muito importante você entender que aquele pensamento ali tá ali por causa de alguma função, né? E não pensar que simplesmente, você pensa distorcido e ponto e acabou. Não é bem assim. É interessante, nós como terapeutas, entender como faz todo sentido o cliente pensar dessa forma. Se ele pensa desse jeito é porque tem algum sentido. Se ele pensa de uma maneira um pouco distorcida, é interessante notar, nossa, mas por que esse pensamento não foi excluído sozinho, não foi resolvido sozinho? Por que esses medos não foram destruídos sozinhos, já que são tão fora da realidade? Então é muito interessante entender como faz todo sentido o cliente ter, no contexto dele, na situação dele, ter esse tipo de pensamento. Esse foco na validação do cliente é muito importante para diminuir a desregulação dele, como também a defensividade.
Porque você chegar na pessoa e falar, olha, não é bem assim, acho que você está pensando de forma incorreta, a pessoa, é natural ela ficar na defensiva, ela querer se justificar, ela querer ali lutar para que essas crenças que ela tem muito bem enraizadas continuem ali. Tudo bem? Fez sentido? Bem, agora a gente vai para o terceiro ponto, que é o trabalho em conjunto para expandir a visão por meio de um processo de curiosidade colaborativa. Okay? Já ouviu falar da curiosidade colaborativa? Que é basicamente você estar ali aberto ali a querer entender melhor, você vai entender ali as questões, vai fazer perguntas ali para aprofundar ainda mais, e você vai observar as questões das implicações, difusão, permanência, universalidade, exceções, duplo padrão, enfim. A gente já vai conversar certinho o que é essa curiosidade colaborativa. Mas o nome já diz, né? Você vai adotar uma posição mais curiosa e essa curiosidade também vai ser ali, compartilhada, colaborativa. E por fim, um ponto muito importante, que às vezes o próprio autor disse que muitas vezes os terapeutas iniciantes deixam para lá, que é o resumo e a síntese, tudo bem? Que é a pedra angular do processo, então é algo muito importante, que ajuda a entender o quadro geral e tenta reconciliar suas suposições iniciais de sua perspectiva recém-desenvolvida e mais equilibrada. E também é muito validante. Imagina você tá ali contando uma história muito emocionalmente carregada e a pessoa chega lá e consegue fazer uma síntese, consegue ali resumir o que você falou. Tem uma questão de validação, você se sente validado, você se sente escutado quando tem essa questão. Então é um ponto muito importante, não podemos descartar esse ponto número 4. Tudo bem? E aí tá a base revisada do questionamento socrático. São esses 4 pontos: foco, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa, resumo e síntese. Tudo bem? Para quem nunca viu esse quadro, apresento aqui para vocês, que é um quadro que a gente vai ver ali várias vezes. Esse é o básico para entender o questionamento socrático, beleza? Ponto interessante também, os procedimentos socráticos incluem estratégias durante e ao longo das sessões. E o que ele vai ajudar? Normalmente nos relacionamentos, ensinar habilidades. Lembra na aula passada a gente falou que alguns dos pontos fundamentais da TCC é aprender novas habilidades, né? Também promover mudanças duradouras em larga escala, tudo bem? Agora vamos adentrar em cada passo. No foco, compreensão fenomenológica, curiosidade colaborativa, resumo e síntese. Você fala, Yuri, mas eu já entendi já. Beleza, mas agora eu vou te dar exemplos. Eu vou te dar frases que você pode reproduzir com o seu paciente ou frases que você pode pensar para você saber passar por cada passo. Tudo bem? Então bora lá. Bora lá então. Passo 1, foco. Vamos entender primeiro, o que é esse passo 1? Só recapitulando. O primeiro passo para aplicar as estratégias socráticas é identificar os alvos para essa estratégia. Então, o que eu vou trabalhar? Quais são os pontos fundamentais que eu preciso explorar neste questionamento socrático? É interessante que nós não temos tempo para abordar todos os pensamentos que achamos que está distorcido. São diversos, nós temos milhares. Então, é importante abrir mão, né, dessa necessidade de querer abarcar todos, tudo bem? E aí o que você vai fazer? Você vai buscar mirar os pensamentos que são centrais aos problemas, que se relacionam às dificuldades principais e às crenças subjacentes. E ele coloca ali entre parênteses os pensamentos quentes, né, que são bem emocionalmente bem fortes, tudo bem? E agora, que tipo de perguntas você pode fazer? Então pense em um exemplo aí de alguma situação, de algum caso também na sua vida que você pode parar para pensar. E você vai se perguntar, né? Ou se perguntar para o cliente, né? O que é tão perturbador ou difícil na situação para o cliente? Então você vai pensar, o que é mais perturbador, né? Qual é a parte mais perturbadora? Então, a pessoa ela fala que ela vai fazer uma apresentação em público e ela tá com muito medo. Aí você fala assim, tá, beleza, mas dentro dessa apresentação, o que mais te deixa angustiado, o que mais te assusta, o que te mais perturbado, né? E como o cliente está entendendo isso? Como isso se relaciona com as suas crenças subjacentes? Qual é o pensamento mais angustiante? Então, imagina que você está lá, vai apresentar em público. Qual que é o pensamento mais angustiante para você?
É interessante também que, tá, beleza, a pessoa falou esses pensamentos. Será que a gente pode dividir esses pensamentos em diferentes componentes? Né? E o que esse pensamento significa para o cliente? Como também, como estamos definindo essa cognição-alvo? Como definimos? Como podemos enquadrar esse pensamento para facilitar o empirismo colaborativo? E por fim, o cliente está acessível para avaliar esse pensamento? Beleza? Então essas são as perguntas do foco. E é muito interessante esse apontamento que o autor vai dizer, né? Que a beleza do empirismo colaborativo é que eles nos permite ser transparente com nossos clientes. Então às vezes você ali avaliar, ver, então você conseguir jogar aquele jogo limpo mesmo com o paciente. Então como terapeuta você consegue falar abertamente sobre os pensamentos dela e poderá ser avaliá-los ou não, bem como seus comportamentos correspondentes. Tudo bem? Certo. Agora vamos falar sobre a compreensão fenomenológica. Você está entendendo até aqui como que está funcionando? Qualquer coisa coloca aqui nos comentários que a gente conversa, tudo bem? Beleza, bora falar de compreensão fenomenológica. Bom, essa parte é fundamental, gente. Né? Todas as partes são fundamentais, na verdade. Mas olha só que interessante essa compreensão fenomenológica. Bom, essa etapa pode ser pensada como uma prática de validação. Ele dá o exemplo também na DBT, também que tem vários pontos sobre validação. E ela é fundamental, porque olha só que interessante. As pessoas se sentem mais dispostas a ter uma mente aberta quando se sentem que foram verdadeiramente ouvidas. Isso é fundamental, gente. Porque se a pessoa, ela não se sente acolhida, não, sabe, acha que fala, e o terapeuta meio que já tem algo para falar, já tem uma frase pronta, que escuta é essa? Que validação é essa, sabe? Então a pessoa precisa se sentir validada, tudo bem? E qual que é o objetivo principal desse passo 2? É entender o cliente, então entender o cliente e as cognições-alvo, tá? O princípio orientador é o seguinte: as pessoas seguem sua crença honestamente. Então, se ela acredita que ela é incapaz, se ela acredita que ela nunca vai encontrar alguém que verdadeiramente ame ela segue essa crença honestamente. Ela não tá ali fazendo... Ela realmente acredita nisso. E qual que é o nosso papel? É querer entender como faz todo sentido que elas tenham pensado dessa determinada maneira. Por mais que seja muito distorcido. Sei lá, a pessoa se acha feia. Mas você fala, mano, você não é feia. Mas você tem que entender que, por contexto dela, ela tem essa crença e faz todo sentido ela ter essa crença por meio, né, das coisas que ela vivenciou na vida dela. Tudo bem? Então é muito importante isso. Se a gente já pensar assim, você está com um pensamento distorcido, não, tá errado, não faz sentido isso, você vai acabar invalidando, tá? Então você tem que ter essa compreensão ali mais validante. E quais perguntas a gente pode fazer e pode pensar sobre elas nessa parte de compreensão fenomenológica? Então vem comigo. Algumas perguntas são: em que experiências se baseia esse pensamento? Então imagina aquela pessoa lá que ela acredita que ela não é boa o suficiente. Aconteceu coisas na vida dela que baseiam esse pensamento? Quais são os fatos que sustentam isso? Ok, se isso fosse verdade, qual seria a evidência mais forte para apoiar esses pensamentos, essas crenças? Quais são as razões pelas quais o cliente acha que isso é verdade? Ok, ele acha que essa crença, esse pensamento é verdade. E quais são as razões? Que evidências ele tem? Né? Beleza. Isso é algo que as pessoas lhe disseram diretamente no passado? Então alguém foi lá um dia, disse isso pra ela e ficou na cabeça dela, remoendo e tal. Outro ponto importante, o quanto que o cliente acredita nisso. Às vezes, talvez, né, de 0 a 100, de 1 a 5, né, de 1 a 10, quanto realmente a pessoa acredita nisso. Também, há quanto tempo o cliente acredita nisso. Então isso aí já vai te ajudar bastante, né, a entender o quão forte e o quão enraizado tá esses pensamentos e crenças. E o quanto o cliente tende a acreditar mais ou menos nisso, e o que o cliente normalmente faz quando os pensamentos como esses surgem.
Quais são as ações? Quais são os comportamentos? O que ele faz quando vem esses pensamentos? Então é muito interessante esse processo, né, de compreensão mesmo. É fundamental. Gente, vocês estão gostando até agora? Eu tô achando sensacional. É como esse autor conseguiu ali sintetizar ali e estruturar essa questão dos questionamentos socráticos. Beleza, bora para a curiosidade colaborativa, pessoal. Bom, depois de você considerar todo o ponto de vista do cliente, agora vocês podem trabalhar para expandir a visão juntos. Olha só, por isso que é colaborativo. Então, nós nos perguntamos: o que ele não está percebendo? Esse é um questionamento bem interessante. Existem 2 pontos cegos. O primeiro são coisas que você não vê. O segundo são coisas que você não conhece. Então, tem esses 2 pontos cegos que nós encontramos. Além disso, né, precisamos descobrir o que ele não está percebendo devido aos filtros de atenção e às lacunas em suas experiências. Bom, para começar, é muito interessante que nós não temos essas crenças que o paciente tem, que o cliente tem. Então, para nós é muito mais fácil enxergar o que ele não está enxergando. Sabe aquele amigo que dá conselhos amorosos e ele tem uma facilidade enorme de dar conselhos amorosos, mas para ele mesmo ele não consegue? Por quê? Porque ele tem as crenças dele. Ele tem ali vários filtros, várias lacunas, vários pontos que ele não consegue lidar porque são dele. E essas crenças, esses filtros que nós colocamos nos nossos próprios olhos, nos impede às vezes de chegar a conclusões um pouco mais possíveis, né? Mais fáceis, digamos assim. E analisar esses pontos é fundamental, né, para definir grandes questões e linhas de investigação. Vale ressaltar também que essas lacunas e experiências nós temos normalmente porque são resultados de um padrão que nós temos de evitação. Tudo bem? Show. Agora, que perguntinhas nós podemos fazer? Né? Então, assim, você pode pensar, né? Se o pensamento não fosse verdadeiro, quais seriam os indicadores disso? Como podemos buscar evidências? Aí você pode se perguntar, né? Sempre foi assim? Tem que ser assim? Então, são pontos para nós nos perguntar. Indo mais acima aqui, é interessante que as pessoas tendem a distorcer as informações para que se encaixe nas suposições e nas crenças pré-existentes que elas têm. Então é isso, as crenças elas lutam constantemente para se manterem vivas. E se tiver pensamentos ali que são contra isso, a gente vai tentar distorcer, a gente vai tentar mudar ou até ignorar, evitar esses pontos, porque as crenças precisam estar vivas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer ajudar a mentalmente o cliente dar um passo para trás e olhar tanto para o contexto quanto para o quadro geral, porque às vezes ele está ali no filtro cognitivo dele, ele não sai daquilo. Aí fala, opa, dá um passo para trás e olha aqui mais geral. Tudo bem? Beleza? E agora vamos falar das perguntas de curiosidade colaborativa. Vamos lá. Você pode se perguntar: podemos adicionar um contexto às evidências de apoio para mitigar seus efeitos ou isso levaria a uma nova conclusão? Será que adicionar o contexto seria bom? Não. Outro ponto. Se estivéssemos nessa situação, o que teríamos esperado que acontecesse? É algo para se refletir. Eu achei essa pergunta bem interessante. Enfim. Outra questão, né? Para dar uma... realmente ter essa postura mais curiosa, mais de abrir novas possibilidades. Existem exceções ou discrepâncias que podemos ajudar o cliente a lembrar? Quais são os fatos? Isso é legal também. Quais são os fatos? O que o cliente diria a um amigo? Nossa, isso aí eu adoro utilizar. Né? Que às vezes a gente tá vendo uma situação e não consegue lidar. Aí você fala assim, olha, imagina um amigo que você gosta muito. E ele tá passando pela mesma situação, que é pipipi, pipipi, popopó. Tá passando por essa situação. O que você falaria pra ele? Aí a pessoa fala, entendi. Eu falaria isso, falaria aquilo, e tal, e tal, e tal. Outro aspecto. Tem sempre sido desse jeito?
Então você acredita lá que sempre fica nervoso e tal. Você sempre fica assim, né? Como acreditar nesse pensamento afetou seu comportamento e evidências disponíveis para extrair? É uma pergunta também. Outro ponto, como podemos ir e reunir novas provas? Então a pessoa acredita que toda vez que ela vai na festa, ninguém fala com ela. Será que a gente pode tentar mais uma vez? Será que a gente pode realmente ver se não vai? Se a gente mudar a estratégia, mudar a linguagem corporal, será que a gente pode reunir novas provas e ver se realmente isso acontece? Olha só que interessante, né? Muito colaborativo isso. Bom, bora lá então. Resumo e síntese. Essa etapa é fundamental e muitas vezes é ignorada pelos terapeutas iniciantes, tá? Então, vamos lá, gente. Esse ponto é fundamental para finalizar o questionamento socrático. Os 4 passos. Vamos lá. Esse passo fundamental para tornar explícita a nova aprendizagem. Tudo bem? Lembrando que a TCC é muito disso, sobre aprender coisas, né? E é muito mais fácil para o terapeuta ver essa nova perspectiva do que o paciente, certo? Porque a gente não tem os mesmos esquemas, a estrutura de crença. Então, tem que ir com calma, entender que tem o tempo dele, o tempo dela, que às vezes é muito difícil, muito complexo. Então, as coisas levam tempo, né? Tudo bem. Bom, qual é um cuidado muito importante para ter? Que é tentar escolher um pensamento puramente positivo, porque ele pode se sentir melhor. Então, às vezes, sei lá, depois de todo esse questionamento, fala assim, olha, tá vendo? Você percebeu que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que sabe falar bem em público, que você é uma pessoa bonita, sabe? Pensamento puramente positivo. Isso é um problema, porque eles podem ser frágeis se não se adequar à realidade de vida do cliente, tá? E pode ter essa dissonância cognitiva, sabe? Então, assim, busque desenvolver novos pensamentos que sejam equilibrados e adaptativos, que faz sentido no contexto, que faz sentido para o cliente, que faz sentido ali ele ser e ele ter uma medida boa, uma medida adequada, proporcional à situação, né? Esse processamento envolve, em resumir, os dois lados da história e ajudar o cliente a desenvolver um novo pensamento mais equilibrado que capture ambos. E a pergunta para se fazer é: esse novo pensamento é crível? Né? Faz sentido ele ter? Tudo bem? E depois de ter uma declaração resumida, devemos ajudar o cliente a sintetizar as suas declarações e suposições anteriores. Por isso que é muito importante, é o resumo e a síntese. Então você pegar toda a situação, você resume ela, condensa ela e falar, beleza, depois de tudo que a gente falou, tá, o que tiramos disso? Né? Como que essa nova conclusão se compara com aquele pensamento que você tinha lá no início quando a gente começou a falar? Quando a gente começou a nossa conversa? Você consegue fazer essa diferença entre o que você chegou à conclusão agora e o que você achava antes? Então é fazer essa comparação. E como que você lida com as suas crenças? Olha só, nossa, que é importante. É como ele reconcilia suas suposições anteriores a essa nova evidência. Então, se ele acredita que ele é uma pessoa fracassada e tudo mais, que nada que ele faz dá certo na vida dele, e a gente chega ali e fala, olha, tem certas coisas que dão certo, tem certas coisas que não dão certo. Em alguns momentos você se dedicou e se deu bem, em outros momentos você se dedicou e se deu mal. Tá, e como é que você lida com essa crença de saber que você não é um total fracassado, sabe? Porque é muito disso. Às vezes a pessoa tá anos com esse pensamento muito bem consolidado e ela chega a uma conclusão diferente. É interessante a gente notar que não vai ser fácil isso, lidar com essa situação. Então, como é que a pessoa vai reconciliar esses novos pensamentos? Né? Isso pode ser algo bem desafiador, tá? Também, nessa parte de resumo e síntese, terá o objetivo de solidificar esses ganhos e ajudar o cliente a traduzir a mudança cognitiva em mudança de comportamento. Isso é muito legal, essa tradução. Então ela começa a pensar diferente e aí esse pensamento diferente também vão se tornar ações diferentes, né? Então, como que eu posso utilizar esse novo pensamento na prática? Será que eu consigo testá-lo ali na próxima semana? Ou amanhã, por exemplo? E aí chegamos a perguntas para finalizar.
Você pode perguntar pro seu paciente, tá, beleza, e como tudo isso se encaixa? Né? Suas crenças, seus pensamentos, suas novas conclusões. Como podemos resumir todos esses fatos que nós conversamos agora? O que essa declaração resumida que captura ambos os lados, né? Então, para os lados, o que podemos entender? É interessante notar também o quanto que o cliente acredita nisso. Outra pergunta, precisamos moldar isso para tornar isso mais crível, né? Como o cliente concilia essa nova declaração com os pensamentos que estavam avaliando e com a crença central que estamos mirando? Isso é algo bem desafiador também. Como devemos aplicar nossa nova declaração às próximas semanas? Utilizar aí o famoso plano de ação, as tarefas de casa. Como podemos testar isso, essas conclusões que nós chegamos? Ok, se isso fosse verdade, o que significaria sobre o cliente? O que significaria sobre o mundo, sobre o futuro, as crenças centrais alvos, o problema alvo, os objetivos da terapia? Muito interessante. Além disso, o que aprendemos sobre esse processo de pensamento nesse exercício? Então, para finalizar, o que aprendemos sobre isso? Tudo bem? Show! Chegamos ao último tópico. Pessoal, espero que você tenha gostado dos 4 passos do questionamento socrático. Bom, também o autor, para finalizar, faz esse registro de pensamento socrático. Aí você fica à vontade, se quiser tirar um print, enfim. Ele vai dizer, né? O que estou mirando? Né? Você tem os 4 tópicos aqui, né? Focalização, compreensão, curiosidade e resumo. E basicamente, são perguntas mais focalizadas, né? Então, na focalização, o que eu estou mirando? Então, quais perguntas que você pode fazer, né? Quais são as diferentes partes do problema, qual a parte mais perturbadora, etc. A parte da compreensão, né? Como faz sentido que eu pense isso? Lembrando, sempre validar muito o paciente, entender que ele tem esses pensamentos, não é à toa, né? Faz todo sentido ele ter esse tipo de pensamentos. A curiosidade é você focar ali, será que tem algumas coisas que estão passando despercebidas? Alguma coisa está sendo generalizada? Alguma coisa está sendo esquecida? Alguma coisa está sendo minimizada, né? O que eu estou perdendo? Então é muito interessante essa curiosidade. E o resumo é, como eu posso resumir toda essa história? Como que eu posso sintetizá-la, né? Como que isso se encaixa com as crenças originais? E também a conclusão, né? Então, beleza, o que eu posso tirar disso e fazer no futuro? Certo? Tudo bem? E terminamos o capítulo 4, espero que você tenha gostado. E lembrando, pessoal, esse slide aqui tá errado. E lembrando, pessoal, se você quiser ter o resumo do capítulo 1, 2, 3 e também do capítulo 4 que eu estou ensinando hoje, basta você entrar no link aqui, que tem na descrição, e você terá acesso aos resumos por apenas R$ 29,90. Tanto os resumos como também os slides. Tudo bem, pessoal? Um beijo, um abraço. Muito obrigado por você que esteve até aqui. E a gente se vê na próxima aula, que vai ser o capítulo 5, que vamos falar de conteúdo-chave. É uma aula muito importante e vai ser uma aula um pouquinho mais longa, que é um capítulo bem grande, tudo bem? Recomendo muito a leitura também, se você quiser adquirir esse livro, o link da Amazon está aqui na descrição, beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima.